E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história se inicia com um jogo de realidade virtual inspirado em um mundo de fantasia. É um jogo com uma liberdade perfeita e tantas possibilidades, que não demorou muito para chamar a atenção de muitos jogadores. O nosso protagonista, conhecido como Luke, também era um desses jogadores. Ele era bom em eliminar outros jogadores e roubar o que eles têm, pois isso é bem mais conveniente. Ele também ia atrás dos novatos por ser mais fácil. Ele não se importava com o que os outros falavam, e para sua surpresa, após acumular 1 milhão de pontos em 2 anos eliminando jogadores, ele ganha a conquista de pior criminoso de todos os tempos. Devido a isso, ele ganha alguns atributos, mas também algumas desvantagens. Quando ele vai eliminar algum jogador, tenta fazê-lo de forma sorrateira para não ser visto e assim nunca ser descoberto. Ele era o melhor. No entanto, um dia ele acaba se encontrando com outro jogador que não estava na lista de ranks e não possuía itens valiosos. Devido a isso, Luke decide apenas ignorar. No entanto, mesmo invisível, esse jogador consegue encontrá-lo e é derrotado facilmente com apenas um golpe, e após ser eliminado devido à sua quantidade de reputação negativa, nenhuma penalidade é aplicada ao jogador que o derrotou. No entanto, como penalidade por ser o pior ladrão de todos os tempos, Luke não poderia fazer login por 24 horas e foi aprisionado em uma grande prisão. Ao sair do jogo, ele fica bastante irritado por ter morrido assim, e para piorar, quando ele entra novamente, descobre que está em uma prisão de nível mais alto, e devido à sua reputação de criminoso, o Império decidiu que ele não teria direito a julgamento ou defesa e recebeu uma sentença de prisão perpétua. Seu personagem foi resetado, mas por sorte, ele acaba encontrando uma missão oculta que ninguém tinha visto antes, o que lhe permite sair dessa prisão. Mesmo que seu personagem tenha sido resetado, para sua surpresa, ele ganha novas habilidades de ladrão e também é capaz de esconder sua verdadeira identidade. Com essas novas habilidades, mesmo estando tudo do início novamente, ele as usará a seu favor para conseguir os melhores itens e assim se tornar o rank número 1 desse jogo. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista uns tremer de jogos difíceis, onde após muito tempo jogando ele tinha finalmente terminado um jogo que tinha a dificuldade altíssima. Depois de 10 anos de ser lançado, ele foi a primeira pessoa a finalizá-lo. Pouco tempo depois, para sua surpresa, um aviso aparece na tela do seu computador, onde o diretor desse jogo estava falando com ele pessoalmente, agradecendo por não desistir de chegar ao final, e com isso estava bastante feliz que ainda teriam esperanças, provando que suas habilidades seriam dignas. Com isso, o diretor pede que venha ajudá-lo. Logo após isso, ele acaba desmaiando. Porém, após abrir seus olhos, novamente ele tinha ido parar em outro local. Em meio de uma guerra, ele não entendia nada do que estava acontecendo. Um dos soldados vem em sua direção o chamando de Majestade Imperial, e logo em seguida os soldados começam a ser mortos brutalmente por uma aranha enorme. Inicialmente ele acredita que é apenas um sonho, ou estava alucinando por ter jogado muito tempo. Assim que ele seria morto, um guerreiro aparece e o salva derrotando a aranha com apenas um ataque. Ele acaba descobrindo que esse guerreiro era Lucas, o protagonista do jogo que ele tinha terminado. E é quando ele percebe que tudo à sua volta era o jogo que ele jogou em Pyre Defense, sendo sua nova realidade, o jogo no qual tem uma dificuldade insana, sendo a única pessoa a terminá-lo em 10 anos de lançamento, um mundo onde eles são atacados por hordas sem fim de monstros, e agora sendo a Majestade Imperial dentro do jogo mais difícil de todos, ele vai ter que iniciar uma nova jornada para encontrar uma maneira de terminá-lo e ao mesmo tempo buscar uma forma de voltar ao seu mundo novamente. Agora nesse próximo mangá a história inicia em um mundo onde misteriosamente portais começaram a aparecer por todo o mundo, e logo após isso monstros que nunca foram vistos antes começaram a sair destes portais. Com isso, uma grande batalha entre os despertados e monstros se iniciou. Depois várias batalhas, a humanidade conseguiu colocar o fim nesta grande guerra após derrotar o grande rei demônio. Após esses eventos, os monstros pararam de sair dos portais e uma nova era se iniciou, onde os caçadores começaram a entrar neste portais para derrotar os monstros e com isso conseguir itens para ser vendidos. A maioria dos caçadores eram seres despertados onde suas forças ultrapassam os limites do corpo humano e são ranqueados de acordo com seus poderes. A história segue com o protagonista, conhecido como Tekumi, que é um caçador de rank baixo. Ele se tornou um caçador porque desde sempre seu pai foi um. Com isso, mesmo que faltasse talento no campo de batalha e mesmo sendo de rank baixo, ele estava orgulhoso por poder trabalhar duro, onde por causa disso ele foi capaz de pagar pelas despesas médicas da
da sua mãe e também ajudar sua irmã mais nova, porém após 7 anos, como um caçador ele acabou sendo demitido pois não conseguia evoluir, e um dia ele acaba encontrando uma máquina estranha e atrás para sua casa, e pouco tempo depois ele encontra um manual de uso dentro dela onde fala que essa máquina é um simulador realista. Após entrar nela e adormecer, quando acorda ele logo percebe que está em outro local, e logo ele descobre que está dentro de um jogo do mundo de artes marciais. Após vários eventos, ele consegue fugir deste mundo, e com isso levar a sua força e habilidades que adquiriu neste mundo Murin com ele, tornando-se um caçador de alto nível, mas com o passar do tempo ele decide retornar ao mundo do jogo novamente para ajudar seus amigos NPCs desse outro mundo. Agora ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista conhecido como Harang, que era frequentemente atormentado por delinquentes, mas ele não se importava com isso pois o que ele mais queria era chegar na sua casa para jogar seu jogo de realidade virtual favorito, onde ele é muito bom nesse jogo e seu personagem é muito forte. Esse jogo tomou conta do mercado dos jogos com seu alto nível de liberdade e diferentes formas de fazer missões. Com isso agradou um grande número de pessoas. No início ele começou a jogar só por curiosidade e com passar do tempo, ele começou a passar missões difíceis facilmente. Por causa disso muitos começaram a conhecer ele, se tornando uma lenda nesse jogo. Nesse jogo diferente da realidade, ele tinha vários amigos que respeitavam ele, com isso ele começou a gostar ainda mais desse jogo. Porém as coisas começam a mudar quando um dia após terminar uma dungeon com seu grupo, pouco tempo depois sozinho ele acaba se encontrando com um ser misterioso. Inicialmente ele decide apenas atacar, mas nada acontece, e logo após isso seu personagem começa a ser consumido até sumir. Depois desses eventos, ele vai parar em outro local sem seus itens, e também aparece outra criatura que rapidamente ataca ele. Sem escolhas ele decide se desconectar do jogo, porém não consegue, e após ser ferido ele consegue sentir tudo, e é quando ele começa a perceber que isso tudo não é mais só um jogo, mas sim sua nova realidade. Com isso agora sem escolhas Harang vai ter que iniciar uma nova jornada dentro do jogo no corpo do seu personagem em busca de completar missões para tentar retornar para sua casa. Com isso ele vai ter que usar tudo que aprendeu nesse jogo para ser capaz de sobreviver e enfrentar desafios difíceis arriscando sua vida. Para terminar ficamos com esse mangá onde a história segue no maior jogo de realidade virtual criado, onde a guilda conhecida como o Rei do Fim estava no topo por muito tempo, porém o líder da guilda acabou desaparecendo há 7 dias. Por causa disso os outros membros da sua guilda decidiram começar a mudar para um novo jogo que iria lançar. Agora a história segue o protagonista ao antigo líder da guilda mais forte Rei do Fim. Ele foi um dos sortudos para participar do beta teste do novo jogo de realidade virtual que iria lançar, porém por alguma razão ele não conseguia sair do jogo, e como foi uma IA que se desenvolveu não tinha como os desenvolvedores acessar. Neste tempo dentro do jogo, ele vinha repetindo o tutorial, acreditando que estava ainda testando o beta do jogo. Como esse jogo era muito real, ele não sabia diferenciar os jogadores dos NPCs, mas mesmo procurando muito ele não conseguia encontrar outros jogadores. Como ele era o único ainda dentro do beta, os desenvolvedores decidiram reiniciar tudo acreditando que ele iria acordar. Porém por causa disso o sistema começa a detectar acesso externo, bloqueando tudo, e para a proteção do usuário o tutorial foi encerrado e ele seria mandado para o jogo completo. Após isso ele vai parar no meio da floresta, mas mesmo sendo um jogo ele conseguia sentir dor, e quando ele tentava se desconectar nada acontecia. Após ser atacado por outro jogador ele descobre que consegue movimentar seu corpo muito livremente, derrotando ele facilmente. Com o passar do tempo ele também descobre que acabou ficando preso neste jogo, onde ele está destinado a ser o boss final. Sem escolhas agora ele vai ter que se aventurar neste novo jogo como um NPC em busca de encontrar o meio de sair.